paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Irmãos, vamos a um texto? A palavra de Deus diz, no livro de Deuteronômio, no capítulo 34, a partir do versículo de número 7. Livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo de número 7. Deus possa nos abençoar através da sua palavra, que nós possamos ouvir, entender, compreender a vontade do Senhor para as nossas vidas. Que o Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes e nos conduzir para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, livro de Deuteronômio, capítulo 34, a partir do versículo 7. E era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto no luto de Moisés se cumpriram. Agora eu queria que os irmãos fossem no próximo livro, Josué, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. Josué, capítulo 1, verso de número 1. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O Senhor coloca uma palavra no meu coração nesse dia. Recomeçar. Recomeço. Como é importante, como é sério isso, como é poderoso isso, como é poderoso recomeçar, não começar. Começar é algo que você começa de um princípio, do nada, você está começando. Recomeçar é algo que você está tomando novamente. É algo que você está continuando da onde parou. Isso é um recomeço. E muitas vezes não é necessário o recomeço, você recomeçar da onde parou da mesma forma. Porque muitas vezes, daquele jeito, não deu certo. Mas você vai estar recomeçando, se levantando novamente, tentando novamente, fazendo novamente, insistindo novamente. E essa é a nossa vida. Recomeçar todos os dias. O nosso levantar é um recomeço. O nosso encarar a vida, encarar o dia a dia, viver do suor do nosso rosto, isso é um recomeço. É olhar para fora, é dar os primeiros passos do dia com a certeza que eu preciso recomeçar mais um dia. Eu preciso vencer mais um dia. Eu preciso lutar mais um dia. Eu preciso me esforçar mais um dia. E o gratificante é quando se volta para casa, que aí a gente tem a certeza que o dia foi ganho, que nós voltamos com a vitória,
que nós retornamos, porque antes de nós retornarmos, nós recomeçamos. E é o que a palavra de Deus diz. Moisés, o grande líder do povo de Deus. A Bíblia diz que ele morre. E a Bíblia diz que agora os filhos de Israel, eles choram, eles planteiam por 30 dias a morte do servo do Senhor. Talvez a promessa, toda a promessa agora que estava sobre a vida do homem, que ele seria o líder, que ele conduziria aquele povo para a terra prometida, talvez agora esse plano estava sendo frustrado. A morte agora interrompe esse processo. A morte agora, ela paralisa esse plano. E o que mais me chama a atenção é que agora surge Josué. Josué como sucessor de Moisés. Josué até então ele não era um líder, ele era um guerreiro. Enquanto Moisés liderava, Josué guerreava. E agora Josué ele se levanta diante do luto. Porque Josué ele não recebe uma palavra no momento da alegria, no momento da festa, no momento da prosperidade, da bonança. Ele recebe a palavra agora, diante de um luto. Enquanto os filhos de Israel, eles pranteavam, eles choravam, eles se lamentavam, Deus agora, ele escolhe Josué. E ele diz a Josué, depois da morte de Moisés, o Senhor ele vai até Josué e diz, Moisés meu servo é morto, levanta-te agora e passa o Jordão com esse povo, a terra que eu prometi. Ou seja, o plano ainda estava de pé, a promessa ainda estava de pé, mas era necessário agora um recomeço. Era necessário agora recomeçar. Era necessário agora se levantar. Era necessário agora vencer o luto, porque não é fácil. Eles tiveram um período em que o Deus respeitou. Deus ele respeitou o período do luto. Deus ele respeitou. Deus ele deixou com que aquele povo, eles vivessem o luto. Tivessem ali um momento de reflexão, mas chega o tempo da retomada, chega o tempo do recomeço, porque o que nós temos que entender é que o luto, ele dói, ele machuca, mas o luto ele passa e existe agora um tempo de recomeço. E é a palavra que o Senhor me deu nesse dia, recomeçar. Nós temos que recomeçar. Nós temos que nos levantar, nós temos que prosseguir, nós temos que ir. Nós não podemos ficar a vida toda pranteando o luto, a perda, a dor, a dificuldade, a desilusão, o desprezo. Nós não podemos viver essa fase para sempre. Essa fase ela existe nas nossas vidas. Ela existe essa fase, sim. Todos nós estamos sujeitos a passar. Mas agora existe a fase do recomeço, a fase da retomada, a fase de se levantar em Deus, a fase de se levantar diante da palavra do Senhor com graça e força do Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus, essa noite é uma palavra de recomeçar. De recomeçar, irmão, de ajuntar mesmo os cacos, de ajuntar mesmo os cacos da onde você parou, do meio da sua caminhada, da onde você desistiu, e recomeçar, e colocar a mochila nas costas
a mala nas costas e seguir e recomeçar. Porque o Senhor, ele disse: levanta-te. E não foi no momento fácil, porque Josué era um guerreiro, ele não era um líder. Ele não tinha a capacidade de um líder. Ele não tinha a sabedoria de um líder. Mas era necessário recomeçar. Às vezes você não tem a capacidade, as ferramentas necessárias, mas é momento de se levantar. E eu lembrei dessa palavra agora no período da noite, porque hoje, meus irmãos, hoje, na data de hoje, dia 14 de maio de 2026, fazem 3 anos que nós perdemos o meu pai. 3 anos em que o meu pai se foi e houve um período muito difícil de luto. E nós tivemos que aprender a recomeçar. Infelizmente, sem o meu pai, mas nós tivemos que recomeçar. E hoje eu postei foto do meu pai, né, no meu status. Eu fiz uma homenagem e eu lembrei de como era bom ter o meu pai aqui. Como foi um período lindo, maravilhoso, mas infelizmente chegou o momento dele. E graças a Deus ele foi em paz no Senhor. Então, felizmente, infelizmente para nós, para o homem, mas felizmente, feliz porque ele está no Senhor. E todo dia, durante esses 3 anos, são tempos de recomeçar. São tempos de recomeçar diante da perda, diante da falta, diante do luto. E eu fico muitas vezes olhando a minha mãe, que a minha mãe está lá, viúva, na casa, com as lembranças, e todo dia, mais do que ninguém, a minha mãe tem recomeçado. Todo dia ela tem levantado, sem a companhia do marido, do esposo, e ela tem recomeçado. E eu imagino que para a cabecinha dela, já uma idosa de 82 anos, não tem sido fácil. Casada há mais de 50 anos, vivendo com a mesma pessoa. Então, eu imagino que não tem sido fácil para ela, mas ela tem recomeçado. E o que eu acho engraçado é que muitas vezes a vizinha me liga, ou eu falo com a vizinha e ela até fala: poxa, a sua mãe não para mais lá na casa dela, ela sai direto agora com as amigas, né? E quando eu ligo, eu converso com a minha mãe, ela está na casa de uma amiga, ela está na igreja ajudando, fazendo lá a sopa dela para ajudar as pessoas. Então, eu vejo um recomeço. Você entende, meu irmão, minha irmã? Um recomeço. Então, foi a palavra que o Senhor me deu. Uma palavra para recomeçar. Uma palavra para levantar. Uma palavra para prosseguir. Para não parar. Porque talvez você já insistiu várias coisas. Talvez você já tentou várias coisas. Talvez você já bateu em várias portas. Mas o Senhor está falando: levanta. Amanhã é um novo dia. A palavra diz, meus irmãos, é um texto conhecido, é um versículo conhecido, que o choro ele pode durar a noite inteira. Uma noite demorada. Mas que a alegria, ela vem ao amanhecer. E por que a alegria vem ao amanhecer? Porque quando amanhece, vem a esperança. Quando amanhece, é a certeza de que eu não posso mais ficar deitado na minha cama. Eu não posso mais ficar pensando no problema que me deixou acordado a noite inteira. Aquela dificuldade que deixou a minha cabeça quente a noite inteira, que causou insônia, que causou pavor, medo.
mas o amanhã ele chega. E não adianta nós sofrermos pelo amanhã, porque o amanhã chega e não é para sofrer, mas é para levantar. Porque todas as vezes que nós levantamos e nós colocamos diante do nosso Senhor Jesus, há esperança. Porque toda vez que eu e você tem que entender isso. Eu tenho que entender isso. Que o nosso recomeço está no Senhor Jesus. Ele é a porta. Ele é a porta que está aberta para as suas ovelhas. E as suas ovelhas, elas ouvem a voz e elas seguem o Senhor. Então o meu recomeço não é na minha força. O meu recomeço não é no meu braço. O meu recomeço não é na minha inteligência, mas o meu recomeço é no Senhor. Então eu tenho que entender isso, que o meu recomeço é no Senhor. Tem que ser no Senhor, a nossa esperança. Você entende essa palavra? É a palavra de Deus para a nossa vida. É a palavra de Deus nessa data. É uma data em que eu lembrei. E eu vou sempre lembrar dessa data. Eu vou sempre lembrar, e não só dessa data. Eu vou sempre lembrar. Eu vou sempre ter aqueles momentos, todos aqueles momentos que eu passei com meu pai. Eu não vou poder voltar esses momentos. Mas eu tenho que recomeçar. Eu tenho que me alegrar, porque eu fiquei e eu preciso continuar. Eu preciso continuar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu preciso continuar porque eu tenho uma família, porque eu tenho uma esposa, porque eu tenho um casal de filhos, porque eu tenho a minha mãe, porque eu tenho meus irmãos, porque eu tenho a minha família. Eu preciso recomeçar, porque eu tenho pessoas que precisam do meu recomeço. Você precisa se levantar, porque tem pessoas que dependem do seu recomeço. Tem pessoas que dependem de você se levantar. Então recebe essa palavra. Recebe, porque no momento em que eles estavam perdidos, no momento em que eles acharam que a promessa, que os planos haviam acabado, eles tinham uma promessa de ir para a terra prometida. E foi interrompida por um momento, mas logo após, essa promessa continua de pé. E assim é o nosso Deus. Ele não nos abandona. Ele não nos esquece. Ainda que você esteja passando um período difícil. Eu não sei o período. Eu não sei pelo que você tem chorado. Pelas coisas que você tem chorado. Pelas coisas que não têm dado certo na sua vida. Mas o Senhor está falando, ei, confia em mim. Confia em mim porque existe uma palavra sobre você. Existe uma palavra sobre a sua vida. Existe uma promessa sobre a sua família. E através de você, através da sua vida, o Senhor vai cumprir essa promessa. Então recebe essa palavra, meu irmão, minha irmã. Recebe essa palavra que o nosso Deus, Ele possa te dar graça, te dar força. Que Ele possa te dar alegria do recomeço. E tirar da sua mente todas as decepções, todas as frustrações, tudo aquilo que você ainda tem pranteado e tem chorado, e que o Senhor coloque uma nova alegria no seu coração, que o Senhor coloque uma nova alegria no seu caminho, que você tenha um caminho de esperança, que você tenha um caminho de paz, e que o Espírito do Senhor possa te guiar, que o Senhor possa te abençoar, que você receba essa palavra no seu coração, que você receba essa palavra, porque não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. E que assim como o Senhor, Ele levantou Josué, um jovem inexperiente, mas Ele disse, ei, levanta, porque é com você agora. Agora é com você. Agora é com você que eu recomeço a minha obra. Então que o Senhor possa te abençoar e te conceder a graça.
Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Santo Espírito esteja com todos nós até que Ele venha. Forte abraço, Deus abençoe.